Fala galera, beleza? Professor Gustavo de novo aqui com vocês. Você deve estar estranhando o assunto aqui da aula, fisiologia vegetal, peraí, botânica? Botânica não é o Leandro que está passando isso? É galera, mas as nossas próximas duas aulas serão de botânica, porque eu vou ajudar o Leandro para a gente poder terminar esse livro 1 aí de vocês. O livro 1 da Biologia 1 vocês já terminaram, e agora está na hora da gente dar um gás para conseguir terminar esse livro 1 da Biologia 2 também, beleza? Então eu vou passar duas aulas aqui para vocês sobre fisiologia vegetal, que estão lá no módulo 3, vocês vão ver ali, dividir em duas aulas, porque a fisiologia vegetal ela é extensa, então essa aula vai ficar com bastante conteúdo, as duas aulas, né? Mas acho que em duas aulas a gente consegue trabalhar todos esses conteúdos, lembrando, obviamente, que a gente sempre tem os plantões para poder tirar dúvida, resolver alguns exercícios em relação a esses assuntos. Beleza, rapaziada? Então, olha só. Fisiologia vegetal vai estudar o funcionamento da planta. Quando a gente fala de fisiologia animal, a gente está falando de sistemas. Sistema circulatório, digestório, respiratório, enfim. Nós não teremos esses sistemas na planta, mas temos algumas coisas que acontecem dentro dela que a gente precisa entender. E nessa primeira aula a gente vai falar de basicamente duas dessas coisas, que são a transpiração vegetal e a condução de seiva, tá? O transporte da seiva nessas plantas. E aí para a próxima aula, aí a gente fica com a parte de hormônios vegetais e também dos movimentos vegetais. Transpiração vegetal. Transpirar nada mais é do que perder água na forma de vapor. A planta faz isso, a gente vai ver que esse mecanismo de transpiração é fundamental para que várias coisas aconteçam, principalmente até a condução de seiva depende dessa transpiração aqui. Então vamos lá, porque essa transpiração ela vai acontecer principalmente nas folhas, tá? Então a folha é a estrutura vegetal onde a planta perde a maior parte de água e até isso vai influenciar em se a planta vai ter muita folha, vai ter pouca folha, se ela vai perder as folhas em algumas épocas do ano ou não. Então a gente tem, por exemplo, ali, ó, vamos lá. Vocês já viram lá na geografia, talvez, vocês se lembram disso, de uma tal de floresta latifoliada? Uma planta quando é latifoliada, o que, que é isso? São folhas largas. Então olha só essa imagem, olha a largura, o tamanho dessa folha, olha a cabecinha do cara ali dentro, tá vendo? Cara, o tamanho dessa folha. Uma floresta ou uma planta, para ter uma folha tão grande assim, ela tem que estar num lugar que tenha bastante umidade, para começar. Tem que ter umidade, porque a planta perde muita água pela folha. Então, se ela estiver no lugar seco, ela jamais terá uma folha assim. Você também já viu que algumas plantas, por exemplo, perdem as folhas em algum momento do ano. Essas plantas que perdem as folhas no inverno, por exemplo, elas fazem isso por basicamente dois motivos. Primeiro, naquela região ali, provavelmente o inverno faça bem menos sol, e aí a fotossíntese vai ficar prejudicada, e a folha tem clorofila para fazer fotossíntese e tal. Mas o principal motivo é porque nessas regiões, normalmente, o inverno é bem mais seco, chove bem menos. E aí, às vezes, a planta tem tão pouca água que vale mais a pena perder a folha. E daqui a pouco a gente chega por que vale mais a pena perder a folha. Beleza? Essa transpiração ela vai acontecer de duas formas. Ou ela acontece pela própria epiderme da folha, pela cutícula, que é aquela camadinha que reveste, vocês lá da histologia vegetal, eu sei, né? Ou por estruturas presentes na epiderme também, que são anexos da epiderme, que são chamados de estômatos. Então essa primeira parte aqui da nossa aula vai estar totalmente relacionada ao tal do estômato. Então temos aqui uma folha, um corte histológico da folha, aqui a parte de cima dela, aquela epidermezinha lá em cima, o recheio, digamos assim, o miolinho, e aqui a parte de baixo dela, beleza? A parte de cima, a parte de baixo aqui. Repara aqui nessa epiderme que está aqui na parte de baixo, temos um tal de estômato, que é esse buraquinho que tem aqui, ó. Vamos dar uma olhada num estômato com um pouquinho mais de detalhes. Galera, o estômato eu queria que vocês soubessem, conhecessem de um estômato algumas estruturas, tá? Principalmente aqui, ó. O estômato ele é formado basicamente por duas... Opa, trocar a cor aqui para vocês conseguirem entender, ó. Célula guarda, tá vendo isso aqui, ó? Duas células guarda, beleza? Que controlam uma abertura, que é esse buraquinho aqui chamado ostíolo. Então, galera, estômato é isso.
Estômato são duas células guarda que controlam essa abertura que é chamada de ostíolo. Qual é a função do estômato? O estômato tem duas funções, anota aí. Quer dizer, ele tem uma função que é a principal zona e tal, que são trocas gasosas. Trocas gasosas, aqui ó, vai, por exemplo, entrar o CO2. A planta não precisa fazer fotossíntese. Para fazer fotossíntese, ela precisa do quê? Água, luz e gás carbônico. Quem é que absorve água? A raiz. E vai levar até em cima, daqui a pouco a gente vai ver isso que é transporte de seiva bruta. Quem é que absorve gás carbônico? A folha. Tá? Então, o gás carbônico vai entrar por aqui. E lembra que a fotossíntese libera oxigênio? Então, essa troca gasosa, essa liberação de oxigênio também vai acontecer pelo estômago. Então, essa é a principal função do estômago, trocas gasosas. Mas, como ele é uma abertura que está ali na folha, exposto e tal, a água também vai ser liberada por ali. Por isso que a transpiração é basicamente função do estômago. Beleza? Então, estômago, uma aberturazinha, tem várias, na verdade, tem nas folhas, principalmente nas folhas. É uma abertura chamada ostíolo, que é controlada por células guardas, e que por ali ela faz as trocas gasosas, mas também perde água, transpira. Esse estômago pode estar aberto ou pode estar fechado, e a gente vai ter que entender que fator faz um estômago abrir, que fator faz o estômago fechar. Vem comigo que aqui você está observando duas imagens. Na imagem da esquerda, o ostíolo está aberto, a célula guarda abriu esse ostíolo, e na imagem da direita, o ostíolo está fechado, o estômago está fechado. Cara, assim, ó, o que você consegue perceber de diferença nessas duas imagens em relação à célula guarda? Concordo que aqui a célula guarda ela está com os vacúolos cheios d'água, e aqui os vacúolos estão bem murchos. Então, a entrada de água nos vacúolos faz com que eles comecem a encher, e aí eles vão abrir o ostíolo. A saída de água deles, das células guarda, vai fazer eles ficar murcho, e fecha o ostíolo. Então, quanto mais água tiver na célula guarda, mais aberto estará o estômago. Quanto menos água, por isso que as plantas que estão passando por estresse hídrico, que é falta d'água, elas vão manter o estômago delas fechado. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa aqui comigo. Manter o estômago aberto ou fechado é uma decisão difícil para a planta. Porque a planta precisa do estômago aberto para captar CO2. Sem CO2 não tem fotossíntese. Mas se ela mantiver o estômago aberto para pegar CO2, ela vai perder água. Então ela tem que entender naquele momento o que é mais importante para ela. Manter a água dentro, e aí tem que fechar o estômago, ou fazer fotossíntese e aí tem que pegar o CO2. Tá? Então é um conflito ali. Mas as questões normalmente elas vão trabalhar com os fatores de maneira isolada. Então eu quero que vocês entendam aqui ó, a variação desses fatores. Vem comigo, galera. Por que a gente observa esse comportamento? Vamos pensar primeiro na disponibilidade de água. Ficou fácil que com uma alta disponibilidade de água o estômago vai abrir, concordam? Uma alta disponibilidade de água o estômago vai abrir, porque se ela tem muita água, perder água não é um problema. Então ela pode manter o estômago aberto, vai perdendo água, captando CO2, não importa. Agora, se a disponibilidade de água for baixa, o estômago vai ter que fechar. Tranquilo? Vamos agora para a intensidade de luz lá em cima, intensidade luminosa. Galera, se a intensidade luminosa é alta, significa que a taxa de fotossíntese também vai ser alta, porque a luz ajuda a planta precisa de luz para fazer fotossíntese. Tanto é que no escuro, se não tiver luz ali e tal, ela não vai estar fazendo fotossíntese. Então, se a disponibilidade de luz está boa, é sinal que a planta tem uma ótima oportunidade de fazer fotossíntese. Se ela tem essa oportunidade de fazer fotossíntese, a planta vai precisar de gás carbônico. Então, se tem luz, ela vai ter que abrir o estômago para poder pegar gás carbônico e poder completar essa fotossíntese. Por isso que uma alta disponibilidade de luz vai fazer o estômago abrir. Se não tiver luz, ou tiver uma quantidade muito baixa de luz, do que adianta manter o estômago aberto e pegar CO2 se não tem luz? Sem luz, sem fotossíntese. Sem fotossíntese não precisa de CO2. Então, vai fechar o estômago. O que é essa tal concentração de CO2 no mesófilo? Galera, mesófilo é o meio da folha. E aí vamos pensar o seguinte. Se alguma coisa está se acumulando dentro da folha, é porque não está sendo usado. Então, se o CO2 começa a se acumular dentro da folha, é
É porque ele não está sendo usado na fotossíntese. Alguma coisa está acontecendo que a taxa de fotossíntese está muito baixa. Então, se já tem muito CO2 dentro da folha, precisa pegar mais? Não precisa pegar mais. Então, uma alta concentração de CO2 vai fazer o estômago fechar. O contrário também é verdadeiro. Ó. Se não tem mais CO2 dentro da folha, ou a concentração está muito baixa, é sinal que a planta precisa pegar mais. E aí, se ela precisa pegar mais, ela vai ter que abrir o estômago para fazer isso. Então, é justamente isso que a gente tem aqui. O estômago vai abrir se a concentração de CO2 estiver muito baixa. Beleza? Deu para entender? Vamos lá então, porque a gente tem alguns experimentos para tentar estudar isso. Curva de fechamento de estômago, como assim? Galera, olha só. Existe um gráfico, e vale a pena porque várias questões vão cobrar isso, que demonstram quanto tempo os estômagos demoram mais para fechar. Como é que a gente pode fazer isso? Arranca uma folha de uma árvore, arranca ali, e coloca ela numa balança, tá? E aí, no tempo 1 aqui, ó, acabou de colocar aqui, você vai pesar. E ela tem lá, ó, 9 gramas, sei lá, pesou ali. Com o passar do tempo, você vai observando que o peso dela vai diminuindo. Por que o peso dela vai diminuindo? A folha vai se desintegrando? Não, porque ela vai perdendo água pelo estômago. Então ela vai perdendo a pedra. Só que chega uma hora, chegou aqui, ó, tempo 5 aqui, que o peso para de diminuir. Ou a diminuição vai ser uma coisa irrisória, muito pequena. Por que isso? Porque os estômagos fecharam. Lembra que a falta d'água provoca o fechamento do estômago? Então ele começa a perder água aqui, ó, perder água, perder água, perder água. Vai chegar uma hora que a célula guarda vai estar sem água, tá murchinha, ela fecha o estômago. Fechou o estômago, ela para de perder água e aí para de perder peso. Então isso é uma curva de fechamento do estômago. E a questão poderia dizer assim, depois de quanto tempo os estômagos fecharam? E aí tu vai olhar aqui, ó, quando que a curva parou de baixar, 5 minutos e acabou. Tranquilinho? Tem experimentos que também demonstram esse processo de transpiração. Como assim? Você pode envolver algumas folhas com um saquinho plástico, veda bem aqui para não sair nada, e aí à medida que esse vapor d'água for saindo, ele vai atingir o saco plástico, vai condensar e você vai ver todas as gotículas de água ali. Então, aquela quantidade de água que você está encontrando no plástico foi a quantidade de água por vapor ali que a planta perdeu por transpiração. Isso é um outro experimento que ajuda a medir transpiração. Um terceiro ainda vai mostrar também a perda de peso por uma planta inteira. Então, venho aqui, pego uma planta com seu vaso ali e tal, peso a planta, deixo aquela planta em cima da balança e vou observando a variação do peso dela ao longo do tempo. Claro, ele vai envolver aqui o vaso com papel alumínio, porque ele não quer perda de água por ali, por aquele vaso. A única perda de água que a gente vai ter é a água que está aqui no solo, vai ser absorvida pelas raízes, vai subir, 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 vai começar a ser levada para as folhas. Isso aqui é o transporte de seiva bruta, a gente vai ver isso na sequência. E aí a água que for saindo vai fazendo a planta perder peso ali, tá? Então, esses são experimentos que demonstram a transpiração. Tranquilo, galera? Deu para entender um pouquinho sobre a transpiração vegetal? Mas aí nós temos o seguinte, em algumas situações, as plantas estão com muita água dentro delas, mas só que o estômago está fechado, por exemplo. De madrugada, o estômago geralmente fecha, porque não tem luz. Lembra que a luz faz o estômago abrir? Então, sem luz, o estômago está fechado. Só que começou a acumular água dentro da planta e ela precisa perder aquilo. Quando, por algum motivo, a planta não está conseguindo perder vapor d'água pela transpiração, ela pode eliminar a água na sua forma líquida. Aí não é pelos estômatos, é por buraquinhos que estão na borda das folhas, chamada hidatódio. Então repara aqui, tá a folha, lá que tem o estômato aqui embaixo e tal, mas nas bordas das folhas temos alguns buraquinhos chamados hidatódios. Esse hidatódio ele vai servir para eliminar água em estado líquido quando a planta tiver com muita água dentro dela e não conseguir liberar pelo estômago. Em que situações isso vai acontecer? Muita umidade, tá? Então, é uma planta que está numa região muito úmida, e lembra, quanto mais úmida é a atmosfera, maior a dificuldade da água evaporar. Então, quando a gente está num clima muito úmido, fica abafado, a gente começa a suar e o suor não evapora, a gente vai ficar melado o tempo inteiro. Então, a planta, o mesmo esquema, muita umidade, ela vai transpirar menos. E aí a água começa a acumular dentro dela
e ela pode ser que tenha que eliminar água no estado líquido pelos hidatódios. Isso é chamado gutação ou sudação. Beleza? Fechou. Ah, não confunde isso com orvalho, tá? O orvalho é uma água que está aqui na atmosfera, ela vai resfriar ali, vai ficar aqui em cima da folha. Isso aqui está bem nas bordinhas, tá vendo? Isso está saindo de dentro da folha. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o transporte de seiva. Você sabe que nós temos dois tipos de seiva na planta, seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta é formada por água e sais minerais, que a raiz absorve e tem que levar até as folhas. Portanto, aqui, ó, como a seiva circula pela árvore. A raiz absorve água e sais minerais. Essa mistura é a seiva bruta. A seiva bruta sobe até as folhas pelo xilema. Xilema é o tecido vegetal que conduz seiva bruta. Se você estiver vendo essa aula aqui e ainda não tiver visto histologia vegetal, não se preocupe, você vai ver a diferença entre um xilema e um floema, beleza? Mas ó, o xilema é um tecido vegetal que vai conduzir essa seiva bruta, que é formada por água e sais minerais, das raízes até as folhas. E aí lá nas folhas vai acontecer a fotossíntese. Essa seiva bruta vai ser transformada em seiva elaborada, que é uma seiva formada por água e açúcar, por exemplo. Ó. Fotossíntese 3, a seiva bruta ganha açúcar nas folhas e vira seiva elaborada. E aí essa água com açúcar precisa ser distribuída pela planta inteira. E quem vai fazer essa distribuição são os vasos do floema. Beleza? Portanto, a gente tem xilema transportando seiva bruta para cima, floema transportando a seiva elaborada. E nós vamos ver o transporte dos dois tipos de seiva agora, começando pela seiva bruta. Galera, seiva bruta, você deve imaginar, pega uma árvore de 40 metros. Você deve imaginar que é muito difícil fazer a água sair da raiz e chegar lá nas folhas. O cara tem que subir 40 metros, contração da gravidade, não tem um coração bombeando ali, é muito complicado. Para isso, vai exigir muito da física e da química. Então é basicamente física aqui que ajuda a explicar essa subida. Nós temos algumas forças ajudando. Uma das forças é a pressão positiva da raiz. O que seria isso, galera? A raiz ela tem que absorver água do solo, você sabe disso. Essa absorção se dá por osmose. A raiz não vai ficar chupando água do solo, a água tem que entrar sozinha. Mas você já viu osmose. E lembra que a osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado? Portanto, se a raiz quer que a água entre, ela tem que garantir que ela é o meio mais concentrado. Para isso, ela bombeia sais, ela bombeia íons do solo por transporte ativo, ela fica jogando sais para dentro dela o tempo inteiro. Isso faz com que ela fique mais concentrada, hipertônica em relação ao solo. Com isso, a água vai entrar por osmose. E aí vem um lance interessante, porque como a raiz sempre faz isso, de transportar sais, a água sempre vai ter a tendência a entrar. E aí vai acontecer um fenômeno que é o seguinte, a água entra na planta e vai ficar ali esperando dentro dos vasos. Aí mais água entra e vai empurrar a água que tinha entrado antes, e vai entrando e vai empurrando, vai entrando e vai empurrando, vai entrando. Então essa entrada constante de água na raiz é o que gera essa tal pressão positiva da raiz, beleza? Então, a entrada de água na planta por osmose. Eles fazem vários experimentos, tá? Eles cortam o caule da planta, deixam só a raiz e um pedaço do caule, e mesmo assim fica vazando seiva. Por que fica vazando seiva? Porque a água continua entrando ali pelas raízes. Beleza? Essa é uma das forças. A outra vem lá da química e da física, enfim, nós vimos isso lá na nossa primeira aula do ano, onde a gente falou de propriedades da água. Lembra que a água ela tem uma coesão e ela tem uma adesão. O que seria isso, tá, galera? Nós temos aqui, ó, coesão são as forças que unem as moléculas de água. Lembra as ligações de hidrogênio que vão unir aquelas moléculas de água? Isso aqui é o que vai provocar uma forte coesão. Aliado a isso, nós temos a adesão dessa água a capilares, a outros materiais. Então, essa imagem aqui, ó, que vocês estão vendo, esse GIF, se você mergulhar um canudinho num copo com água, a água começa a subir sozinha. Por que isso? Pela capilaridade. Então, quanto mais fino for o canudinho,
mais a água vai aderir e vai começar a subir sozinha. E aí a água que sobe acaba arrastando a outra porque elas têm uma forte coesão entre elas. Isso acontece também nos vasos das plantas, que funcionam como capilares. Os vasos do xilema, por exemplo, são muito fininhos, né? Aquilo ali é tudo a nível celular, então existe uma subida de água sozinha, só por causa dessa força aqui, ou desse fenômeno chamado capilaridade. Beleza? Mas, cara, a pressão positiva da raiz e a capilaridade, as duas sozinhas, não são suficientes para explicar a subida de água até regiões mais altas da planta, como as folhas. Não. Aí vem o grande segredo, que é a coisa mais importante de você lembrar no transporte de seiva bruta, e que é descrita pela teoria da coesão-tensão. Galera, essa teoria da coesão-tensão, que é chamada teoria de Dickson, além dela levar em conta essa tensão ali que seria lá da raiz, que a raiz ela absorve água o tempo inteiro, além de considerar a coesão também, que a gente acabou de ver, que a coluna de líquido do xilema é mantida por coesão das moléculas de água entre os vasos, aquilo vai subindo. Além dessas duas forças que já foram descritas, essa teoria de coesão-tensão, que é a teoria de Dickson, ela coloca como a força central ali a transpiração. Sabe quando a gente vai passar, sei lá, gasolina do tanque de um carro para o outro? Que a gente primeiro tem que promover uma sucção e depois a gasolina começa a passar sozinha? É basicamente isso aqui. Nós podemos botar um canudinho no copo e a água sobe sozinha até um ponto. Mas ela não vai começar a vazar e transbordar. Para a água chegar até o topo, nós temos que sugar. Então, essa sucção é feita pela transpiração. Então, aqui, ó, a teoria de Dickson é uma teoria que fala que um estado de tensão nas partes mais altas da planta permite que a seiva suba. Essa tensão é formada quando as folhas perdem água para a atmosfera por transpiração. Portanto, quanto mais água a planta perde por transpiração, mais água de baixo ela puxa, porque ela vai ficar mais concentrada lá na folha e aí vai puxar água por osmose. Cara, o lance é sucção foliar. Então, a principal força que faz a seiva bruta subir é a transpiração. E aí a gente consegue fazer um link. Quem é que faz a transpiração mesmo? O estômato. Então, olha como o estômato é importante. Ele faz trocas gasosas, ele é responsável pela transpiração e, por tabela, graças a essa transpiração, ele ainda é o principal responsável pela subida da seiva bruta, que é formada por água e sais minerais, que tem que chegar até as folhas para a planta poder fazer a fotossíntese. Olha que importante que é esse tal de estômato ali. Beleza? Isso é o transporte de seiva bruta. Agora, para fechar essa aula, eu quero falar um pouquinho para você sobre o transporte de seiva elaborada. Galera, é o seguinte, para baixo todo santo ajuda, né? O transporte de seiva bruta foi difícil porque foi de baixo para cima. O transporte da seiva elaborada, geralmente ele é de cima para baixo, mas a gente não fala bem assim. A gente fala que a seiva elaborada ela será transportada da região produtora. De que região produtora? A região que faz fotossíntese. As folhas. Porque a seiva elaborada é formada por água e açúcar. E o açúcar foi produzido pela fotossíntese lá nas folhas. Então aquilo é a região produtora. Quando a região produtora produz a seiva elaborada, essa seiva tem que ser direcionada para as outras regiões da planta que não produzem, só consomem, que são chamadas regiões consumidoras. Portanto, o transporte de seiva elaborada é um transporte da seiva que vai das regiões produtoras, que seriam as folhas, para as regiões consumidoras, que seriam caule e raiz, por exemplo. Então vamos lá. Olha só, rapaziada. Aqui é a seiva bruta, tá? Aqui embaixo, ó, seria raiz, tá? Vamos fazer até aqui, ó, para vocês a parte de baixo da planta. E lá em cima, por exemplo, seria as folhas. Vai terminar a quarentena, eu não vou aprender a escrever com o mouse, não tem jeito. Então, raiz lá embaixo, folhas aqui em cima. Seiva bruta, baixo para cima, raiz, folha, tudo certo. Só que aí é o seguinte, aqui estão os vasos do floema, que vão transportar a seiva elaborada. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Lá na região produtora, então aqui ó, célula produtora de glicídio, que é açúcar e tal. Essa glicose vai passar para os vasos do floema, tá? E aí, aqui ó, nos vasos, eu vou representar, até eu fazer diferente. Eu vou colocar aqui um marca-texto, vou botar vermelho. Ó, galera, isso que eu tô fazendo aqui, ó, representa a glicose, tá? Vou até colocar aqui, ó,
legendinha, isso aqui é a glicose, tá? Essa região aqui vai estar, então, muito concentrada de glicose. E aí, o que a gente está observando aqui? Ó? A água, vamos botar aqui a água é azul, né? Vamos botar a aguinha aqui, ó. A água ela vai passar dos vasos do xilema para os vasos do floema, porque aqui está hipertônico mais concentrado. Então a água vai para lá. Tá aqui o fluxo de água. E aí essa água vai começar a descer. Água junto com glicose, que é a seiva elaborada. Começa a descer, descer, descer. À medida que essa seiva elaborada vai passando pelas células, essa glicose ela vai sendo deixada nas células, tá? As células consomem glicose, elas vão sendo deixadas. Então, aqui dentro vai tendo cada vez menos glicose, tá? A glicose ela vai sendo jogada para fora dos vasos porque as células precisam desse açúcar. E aí tem uma coisa que vai acontecer com a água, porque essa água aqui, ó, que ela tá descendo, eu sou a água, eu estou ajudando a transportar a seiva. Essa água, quando chegou lá embaixo, lá na região da raiz, ela vai retornar para os vasos do xilema. Por que ela vai retornar para os vasos do xilema? Também por osmose, também por diferença de concentração. A concentração de glicose aqui ficou muito baixa. E lá nos vasos do xilema, lá na raiz, você lembra o que era a seiva bruta? Era formada por água e sais. Então a raiz absorve sais. Então tá cheio de sais aqui, ó. Por isso que essa região da raiz do xilema está mais concentrada que a do floema, por isso que a água vai voltar. Então na minha legendinha, aqui, ó, o verdinho ali seriam os sais. À medida que esse xilema vai subindo, esses sais que estão aqui, ó, eles também vão sendo jogados para as células. As células precisam de sais minerais. E é por isso que lá em cima a concentração de sais fica muito baixa e aí a água acaba voltando. Então o que faz a água ir de um lado para o outro é diferença de concentração. Lá na folha está muito mais concentrado o floema, por causa da glicose. Lá na raiz está muito mais concentrado o xilema, por causa dos sais. Beleza? Para a gente fechar aqui, ó, vou apagar tudo. Ó, no interior dos vasos liberianos, o que são vasos liberianos? Vasos do floema. A glicose determina o aumento da pressão osmótica, favorecendo o movimento da água do xilema para o floema. O que ele acabou de descrever aqui? Que aqui em cima, ó, nos vasos do floema, que são os vasos liberianos, a glicose que a gente jogou aqui, ela faz com que a água venha do xilema para o floema. Foi o que a gente acabou de ver, e é isso que faz a seiva bruta ser conduzida. O nome dessa teoria é teoria do fluxo de massa. Fluxo de massa fica acontecendo o tempo inteiro. Ou teoria, lembra que a teoria de Dickson era da seiva bruta? Aqui é a teoria do fluxo de massa ou teoria de Mintz, um alemão que descreveu isso aqui, tá? Ó, teoria do fluxo de massa ou teoria de Mintz é a que explica o transporte da seiva elaborada. Só para a gente fechar, tá? Deixa eu só apagar aqui para não ficar na frente de vocês. À medida que a glicose for entrando nas células, a glicose vai sendo deixada no meio do caminho, a água volta para o xilema, foi o que a gente viu lá embaixo. Para fechar mesmo, tem um experimento rapidinho aqui, ó, não quero passar de 30 minutos aqui com vocês, que vai mostrar, essa é uma imagem da apostila de vocês, ela vai mostrar um experimento para verificar esse fluxo de massa. O que a gente está observando aqui? Ó? Temos um frasco A, e nesse frasco A nós temos uma solução concentrada de sacarose. Lembra que sacarose é açúcar, né? É um disacarídeo. O que a gente está observando aqui? Ó? A água, olha as flechinhas, está entrando nessa solução concentrada e está deslocando esse açúcar para cá. Ó. Olha o sentido, olha o fluxo para cá. Está deslocando do frasco A até o frasco B. Chegou aqui no frasco B, essa força de água que está indo para lá o tempo inteiro vai fazer com que a água saia dessa solução diluída e acabe retornando. Olha só o sentido da flechinha aqui, ó. Tubo 2 para o tubo 1. Então, ó, por um lado vai açúcar do frasco A para o frasco B,
do outro lado a água volta do frasco B para o frasco A. Peraí, olha, vamos pensar assim, açúcar indo de uma região para outra, a água voltando para outra. O que a gente pode interpretar? Não é tão simples assim, mas vem comigo, galera. Olha só, concordo que esse frasco A aqui, ó, e essa solução, que região da planta é muito concentrada em açúcar? As regiões produtoras, a folha, muito concentrada em açúcar. Então, o 1A ali representa a folha, por exemplo, tecidos condutores. O 1B vai representar os tecidos consumidores. O açúcar não está indo do frasco A para o frasco B. Então, o açúcar, que é produzido pela folha, vai ser conduzido até caule, até raiz. Esses são os tecidos consumidores. O que seria o tubo 1 e o tubo 2? Pensa comigo. Quem é que leva o açúcar das folhas para a planta inteira? Que tipo de vaso leva isso? Essa seiva elaborada, que é água e açúcar. Isso aí não é seiva elaborada? Não é floema? Então o tubo 1 são os vasos do floema. O tubo 2 ele está voltando água para a região produtora lá, ele volta a água de uma solução que está bem diluída. Então o 2 são os vasos do xilema. Então esse é um experimento feito em laboratório para verificar esse fluxo de massa que é a teoria de Mint. Tá assim, vocês vão encontrar isso em uma outra questão. Eu deixei aqui sugestão de algumas questões para vocês fazerem. Lembrando que são sugestões, são exercícios importantes. É interessante vocês começarem a fazer, porque isso vai ser cobrado em algum momento na verificação de aprendizagem, mas isso vai ser cobrado na nossa terceira verificação de aprendizagem, tá? Terceira. A primeira ali eu vou cobrar só a questão das organelas e síntese de proteína. A segunda, divisão celular, mitose e meiose, beleza? E multiplicação de vírus. E a terceira, essa parte de fisiologia vegetal 1 e 2 que a gente vai ver nas duas aulas. Valeu, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Sei que botânica não é um assunto tão fácil, mas eu gostaria que vocês fizessem atividades e tirassem as dúvidas lá no nosso plantão online. Valeu, rapaziada. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com vocês. Contem comigo, abraço e até a nossa próxima aula.